Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecemos à APA a iniciativa. Nos tempos atuais, é um desafio organizar uma conferência com este nível e qualidade. Damos os parabéns aos restantes projetos que estão como finalistas. Muito nos honra estar aqui presente. E o projeto que vos vimos hoje apresentar é uma monitorização que o São João tem em uso desde março, início da pandemia, em todo o hospital, e que serve essencialmente para fazer toda a monitorização Covid no hospital. Portanto, no fundo, a nossa apresentação organiza-se aqui com o enquadramento dos objetivos e alguns dos resultados. Portanto, na prática, em finais de fevereiro, fomos confrontados com a potencial chegada da pandemia. O primeiro caso no São João dá-se no dia 2 de março. No dia 6 de março estávamos a montar as tendas no serviço de urgência, externamente ao hospital, e portanto tudo isto se passou muito rápido, com necessidades de informação muito rápida. Foi um requisito top-down, portanto veio da administração, veio de todas as áreas de gestão, a necessidade de ter informação, quer para fazer planos de contingência, quer para acompanhar e realinhar planos de contingência, bem como para mudar circuitos funcionais de resposta e fazer de alguma forma o fechar da atividade programada, mas de forma controlada. Portanto, as necessidades de informação vieram de todas as áreas do hospital. Quem conhece os sistemas de informação nos hospitais sabe que são relativamente complexos. O nosso projeto procurou encontrar aqui um fio condutor e foi sobre esse fio condutor que ele foi praticamente todo desenvolvido, ou seja, o início passa sempre por uma análise Covid feita pelo Serviço de Patologia Clínica, e a partir do momento que o doente é classificado como doente Covid positivo, nós conseguimos fazer todo o tracking do doente no hospital e para as diferentes áreas. Trazemos um conjunto de apresentações de dashboard, são exemplificativas dos nossos ambientes de qualidade, não correspondem a dados reais, mas serve para apresentar toda a monitorização que é feita. Portanto, na prática, começamos por olhar para um mapa geral, onde verificamos toda a casuística de chegada ao nosso hospital e dentro desses classificamos logo a priori os que são positivos dos que não são positivos, também são negativos. Dentro disso conseguimos perceber quantos doentes temos a aguardar por análises e, portanto, outros hospitais também fazem uso do nosso serviço de patologia clínica, portanto, dá-nos a ideia da dimensão dos resultados que estão a aguardar o resultado. Na prática, dos positivos, interessa-nos aqui acompanhar aqueles que ficam internados, dos que são seguidos em ambulatório e, por fim, aquelas análises que estamos a realizar posterior. Também temos indicadores dos óbitos ocorridos, dos registros de SINAV-LAB que a tutela, no fundo, precisa de ter para reporting nacional, e depois o conceito base de doente recuperado. A nível do doente recuperado, usamos as normas de orientação clínica da DGS aplicadas nas estruturas da ASPORT. Portanto, no início da pandemia, o desconhecimento da doença era grande. Começamos por classificar pelo género, pela faixa etária, para perceber quem nos procurava, como nos procurava e o grau de afluência que faziam aos nossos serviços. Portanto, dentro daquilo que é a nossa amostra de monitorização, para os casos positivos e de doentes internados, temos um sistema que, no fundo, assenta em cima dos serviços de patologia clínica, resultado positivo, e conseguimos detectar em todo o hospital onde é que estes doentes se encontram internados e bem como a capacidade que cada um destes serviços tem, ou seja, face a doentes positivos, camas disponíveis e camas ocupadas. Portanto, isto tornou-se absolutamente essencial para conseguir perceber, principalmente os outliers, por um lado, portanto, doentes positivos que pudessem estar no hospital em zonas que não estariam dedicadas a Covid. Por outro lado, perceber a capacidade que teríamos de ter camas suficientes para internar esses doentes nas enfermarias que estariam dedicadas. E, portanto, isso permite, no fundo, dar informação às áreas de gestão para que possam decidir e dar continuidade aos diferentes níveis do plano de contingência. Para doentes seguidos em ambulatório, uma vez mais, sendo muitos dos doentes, interessaria-nos controlar aqui um pouco
aqueles doentes que ainda não estariam dados como recuperados e os contactos que o hospital teria que ter com esses mesmos doentes, fixando aqui o tempo de chamada telefónica dos médicos e tudo isto em tempo real nos nossos sistemas, ou seja, não alteramos o processo dos médicos, não alteramos nenhum sistema de informação para recolher dados adicionais, portanto, pusemos toda a motorização em cima do já existente e, portanto, de uma forma simples e com uma apresentação simples e fácil de compreender para cada uma das áreas que gera estes serviços. A nível de urgência, criamos toda a estrutura de monitorização dos serviços de urgência, portanto, conseguimos saber em tempo real quantos doentes temos na urgência, quantos estão a aguardar por resultado, quantos estão dados como positivos e, portanto, desses conseguimos ter informação para cada uma das áreas de urgência. Temos também montado um sistema de monitorização de envio de SMS para negativos, o que significa que os médicos deixam de ter que telefonar a reportar resultados, portanto, ocupando o seu tempo na prestação de cuidados. E, portanto, também isso de forma controlada, mas pronto, quer dizer, temos aqui toda a monitorização que permite perceber os casos em que o doente não tem um telemóvel e, portanto, terá que ser feito um contacto diferenciado por parte do médico e toda esta informação é fornecida diretamente aos chefes de equipa. Por outro lado, a nível das UCIs, procuramos caracterizar a nossa capacidade total do hospital e a capacidade em uso e dedicada à Covid. Isto para permitir que a gestão pudesse, de alguma forma, definir o caminho e o trajeto do seu plano de contingência. Portanto, isto foi em março. Atualmente, o São João já está mais preparado para esta segunda vaga, mas em março isto apareceu como um desafio, não é? Portanto, olhando para os gráficos daquilo que foram a casuística ocorrida no hospital, estes elementos eram absolutamente essenciais para perceber em que áreas e onde é que haviam camas que pudessem ser ventiladas e com sistemas de ECMO, etc. Portanto, também aqui a nível dos cuidados intensivos diferenciamos os níveis de cuidados versus a ocupação positiva, a ocupação de outros doentes que estavam nas diferentes áreas e as camas disponíveis. O resultado da patologia clínica, portanto, a patologia clínica funcionou internamente para o hospital e também externamente para outros hospitais. Começou por ser a única unidade no Norte a fazer testes Covid e, portanto, com uma grande pressão e, portanto, todos estes tempos de espera, de resultado, etc., também aqui monitorizados. Portanto, na prática, quando voltamos à atividade programada, entramos numa lógica de monitorização distinta. Ou seja, olhamos para aquilo que é o nosso universo de doentes que tinham que regressar ao hospital de forma segura, também para os nossos profissionais e conseguimos mapear toda a nossa atividade programada pelo aquilo que nós conhecemos dos doentes, se são ou não Covid positivo e, portanto, temos uma amostra semanal em que indica se os doentes são positivos ou se não são, permitindo aqui diferenciar as áreas. Fizemos para as consultas, passando aqui um bocadinho mais rápido, fizemos para a área dos blogs e fizemos também para as áreas de hospital-dia e, portanto, temos aqui também a apresentar algo que foi absolutamente essencial na caracterização e que o meu colega vai apresentar. Portanto, muito rapidamente, um ponto extremamente importante na abordagem à pandemia era perceber não só o que estava a acontecer, mas o que provavelmente iria acontecer nos próximos dias. E, portanto, nós construímos informação e preparamos informação que teve como objetivo a monitorização e a apresentação da possível evolução da pandemia sempre nos próximos 7 dias. E fizemos, nomeadamente em 4 áreas, os doentes infectados, portanto os positivos, o que é que iria acontecer, os doentes internados nível 1, nível 2 e nível 3 e os óbitos. Isso foi extremamente, continua a ser importante hoje, mas muito importante numa fase inicial, porque ninguém sabia se a estrutura hospitalar em causa, neste caso, iria ter capacidade
para albergar a procura da semana seguinte. Portanto, em relação à parte dos confirmados, que é aquilo que estamos a ver, portanto, dos casos positivos, que basicamente era o quadro inicial, e sabendo o que tinha acontecido nos outros países, conseguiríamos calcular mais ou menos a quantidade a partir desta análise preditiva, baseada em modelos matemáticos, conseguimos saber provavelmente em que percentagem de doentes iriam ser internados destes, passado alguns dias, e consoante o nível, e quais os óbitos correspondentes, passado alguns dias. E fizemos, quer para os doentes positivos, quer, como por exemplo, estou aqui a apresentar um quadro que prevê, nos próximos 7 dias, a quantidade de internados no nível 2 e nível 3, e que o que, como eu estava a dizer, nos permitiu sempre traçar o pior cenário da procura dos cuidados mais diferenciados e assim preparar o hospital para ativar os seus níveis de emergência seguintes, baseado nestas estimativas. Isto é comum acontecer ainda hoje. E para terminar, para além da possibilidade de podermos comparar estes resultados dos doentes confirmados com outras realidades de outros países e de outras regiões do nosso país, apresentamos aqui um pequeno vídeo sobre a evolução da pandemia no nosso hospital em termos geográficos desde o início da pandemia, portanto por dia. Poderemos ver aqui perfeitamente com a análise geográfica das identificações dos utentes por freguesia e concelho, de onde é que eles vinham, e dando assim, nomeadamente numa fase inicial da pandemia, a ideia da evolução e da clusterização destes casos, que foi algo importante para percebermos se a evolução estava a ser uma coisa muito local ou bastante geral. Estes dados não são dados, são dados de análise de dados, não são dados de análise preditiva, mas permitem ver que automaticamente conseguimos apresentar, sem nenhum esforço para o utente, para o clínico ou o gestor que está a consultar os dados, e tirando partido de todos os dados existentes nas várias bases de dados e, como disse a minha colega, sem nenhum esforço de alteração de registro nas várias plataformas já existentes. Basicamente, esta é a nossa apresentação. Muito obrigado a todos. Sim, também só uma pequena questão, naturalmente também, para parabenizar o Hospital Universitário de São João, que já nos vem habituando a estes trabalhos de excelência. E nessa matéria, de facto, como referi, só uma questão. Esta plataforma, entre outras capabilidades, serve também para fazer a gestão de camas, e sabemos como nos tempos que correm, particularmente nesta fase de novo desenvolvimento da pandemia, os hospitais têm alguma dificuldade em gestão interna de camas, mas em relação a doentes Covid, mas também de interação com outros hospitais, no sentido de que as camas de uma determinada região pudessem ser governadas, geridas em rede. Minha questão é a seguinte: sendo o Centro Hospitalar Universitário de São João um hospital de referência para a Zona Norte, bom, é um hospital também de referência em termos nacionais e até em termos internacionais, como todos nós sabemos. Por conseguinte, gostaria de sentir a vossa sensibilidade, para o pleonasmo, até que ponto é que esta plataforma é interativa e se pode ligar a outras plataformas de hospitais no sentido de uma gestão integrada de camas, até com a Administração Regional de Saúde também, não sei se há ligações nesse sentido, mas, dizia eu, em termos de propiciar uma gestão integrada de camas, particularmente aqui na Zona Norte.
Obrigada pela questão. Portanto, esta monitorização assenta em cima dos nossos sistemas de informação e, portanto, os nossos sistemas de informação são comuns à maioria dos hospitais, portanto, vivem em cima das estruturas como o Sonho, o S-Clínico, sistemas da patologia clínica da MaxData e, portanto, a realidade é muito comum nos diferentes hospitais. Portanto, eu diria que a solução é replicável, não é? Portanto, é passível de poder ser replicável noutras unidades de saúde. E sim, diria que nós poderíamos construir uma base de informação mais alargada para perceber em âmbito regional a capacidade de resposta a nível regional. Pronto, para já o nosso desafio realmente foi olhar para dentro de portas e perceber como é que nos organizávamos, percebendo os nossos recursos, a capacidade e a elasticidade que teríamos que criar na alocação de camas Covid, quer em momentos altos, como o que estamos atualmente agora a sentir, quer quando as curvas baixam e realmente podemos voltar ao normal, não é? E, portanto, tudo isto nos dá essa flexibilidade, essas dinâmicas, funciona de forma automática, sem que seja necessário depois a intervenção humana a corrigir ou a retirar dados ou a extrair informação para conseguir dar dados à gestão, para que a gestão possa decidir. Eu tenho duas questõezinhas, são mesmo questõezinhas. Uma delas tem a ver com o facto, enfim, na continuação daquilo que dizia o doutor, porque perguntava do Delfino Rodrigues, sendo vocês um hospital de fim de linha, esta monitorização foi feita também e continua no caso de doentes fora da vossa área de referência, quando depois saíam do hospital e iam para casa, ou continuaram a monitorizá-los? A outra pergunta, também muito pequena, tem a ver com o modelo preditivo. Trabalharam com base em modelos preditivos. Esses modelos preditivos são os modelos preditivos do INSA, do Ricardo Jorge, da Faculdade de Ciências, são vossos? Expliquem-me lá. Pronto, em relação à primeira questão do controle dos doentes em ambulatório, realmente uma das páginas do dashboard mostra essa informação. Numa fase inicial, o Hospital de São João, nos doentes que estavam positivos e tinham condições de ir para casa, continuava a acompanhá-los em termos de consultas remotas, não é? E telefónicas, e portanto havia a necessidade de fazer esse controle de quais eram os doentes, há quanto tempo tinham sido contactados, porque tinham timing de contacto, e portanto disponibilizávamos essa informação de uma maneira relativamente fácil para os utilizadores poderem ter um controle dos doentes que já tinham feito consulta e há quanto tempo é que eles já o teriam feito. Em relação aos modelos preditivos, nós desenvolvemos o nosso. Acho que foi uma fase muito engraçada, mundialmente falando, porque toda a gente fez modelos preditivos na primeira fase do Covid. Claro que nós tínhamos uma vantagem em Portugal de ver que alguns países, uma vantagem porque nós não fomos o primeiro país da Europa a ter o Covid e, portanto, vimos os modelos aplicados em outros países, mas fizemos o nosso e chegámos a fazer um exercício de comparação das nossas previsões com a realidade e de modo geral, acertamos. E acima de tudo, acho que garantimos sempre ao hospital que pudesse agir atempadamente a preparar-se para as fases seguintes, que isso é o grande objetivo desta análise preditiva. E isso foi feito com sucesso. Obrigada. Eu também queria felicitar-vos por este trabalho, felicitar o Centro Hospitalar Universitário de São João. Efetivamente, como disse o Dr. Delfino, já nos habituaram a construir instrumentos de excelência para apoiar aquilo que é a prestação de cuidados que efetuam na vossa instituição. Este é mais um exemplo. Imagino que vocês sejam os melhores amigos dos serviços, do Conselho de Administração, porque de facto conseguem disponibilizar aqui um conjunto de informação para suporte à gestão e suporte às práticas clínicas e conseguem também, enfim, dentro do possível, tentar aqui ter esta perspectiva preditiva para, dentro do possível, volto a dizer, andar um pouco à frente daquilo que é a evolução da pandemia e, portanto, isso é absolutamente decisivo. Enfim, eu não teria, assim, enfim, talvez uma questão mais de suporte dentro daquela ideia de replicabilidade desta solução noutras instituições, apesar de termos sistemas de informação semelhantes em muitos sítios.
há sempre uma preocupação que eu tenho quando olho para estes dashboards e tento perceber o que está por detrás deles. E há aqui uma nota que eu gostava de vos ouvir um pouco, obviamente de forma sucinta, mas tem a ver com aquilo que é a gestão de dados que permite organizar estes dashboards. Conceitos, formas de registro, qualificação dos dados. Que passos iniciais tiveram que dar junto, enfim, dos sistemas-fonte, não é? Para garantir que não temos aqui informação desadequada em relação ao que é a realidade, ou seja, para garantirmos que a informação está suportada em dados fiáveis, fidedignos e utilizáveis, qualificados. Enfim, se pudessem dizer-nos qualquer coisa sobre isso, acho que conseguíamos perceber o que está por trás do dashboard. E para os outros que eventualmente possam, enfim, estar a desenhar, já ter desenhado ou até escalar estas soluções, acho que é também importante perceber isso. Essa questão é bastante pertinente porque sem qualidade dos dados ninguém vai consultar os dashboards, porque toda a gente normalmente tem contacto com o terreno e portanto, se algum dos dados não estiver correto, e vem colocar a questão e portanto, a informação passa a ser não fiável. E, portanto, nós, como foi referido anteriormente, não tivemos intervenção ao nível do registro, procuramos, isso sim, ir buscar os dados às fontes fiáveis e, em primeiro lugar, neste caso, a qualidade dos dados em relação aos doentes confirmados é muito boa, porque são análises laboratoriais e portanto, construímos a informação toda baseada nessa qualidade de dados da patologia clínica. E depois fomos adaptando aos conceitos consoante aquilo que são as definições nacionais, nomeadamente, como estávamos aqui a falar, o que é um doente recuperado e os timings e os algoritmos que o prevêem, que foram variando ao longo do tempo, foram sempre sendo assimilados pela instituição. E, por vezes surge uma ou outra dúvida que teremos que colocar antes de implementarmos aos stakeholders, no fundo, e depois a implementação dela normalmente tem uma pré-validação e, portanto, procuramos sempre, e como disse muito bem, garantir que a qualidade dos dados está sempre presente e no fundo, usar os sistemas que já existentes no hospital, que nós temos garantia que tem boa qualidade dos dados, para construir a informação que está por cima. E isso acho que conseguimos garantir. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.